Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Diogo Suchensky, esse é o nosso tradicional informe semanal para divisas, válido para esta semana, que vai agora de 22 a 26 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter, @21TC Brasil, no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Os convido para que nos possam acompanhar aí nas redes sociais. Vamos então com o nosso calendário econômico. Nesta segunda-feira, uma sessão bastante tranquila. A única notícia de importância aí, às 11 da manhã, vendas de casas existentes nos Estados Unidos e também de casas usadas ao mesmo horário também nos Estados Unidos. Já na terça-feira temos aqui algumas notícias apenas da sessão americana. A sessão europeia é bem tranquila. Temos aqui uma notícia na Inglaterra: hipotecas aprovadas às 5h30 da manhã. Já no Canadá, às 9h30, vendas atacadistas. Vendas atacadistas também. Às 10h30 temos índice de preços de casas, conta corrente no Brasil às 10h30. E na sessão asiática, assim, bastante carregada aí, temos às 8h50 balança comercial chinesa, balança comercial estacionalmente ajustada. Já na Austrália temos índice de preço ao consumo, IPC, índice numérico da CPI, índice de preço ponderado ajustado. E às 22h45, gestão de compras manufatureiras chinesa, o que promete muita volatilidade nos commodities. Já na quarta-feira, temos aqui às 4 da manhã, índice manufatureiro francês, 4h30, gestores de compra na Alemanha, 5 horas, gestão de compra manufatureira na zona do euro, e às 7, pesquisa sobre os comércios de distribuição na Inglaterra, tendência de pedidos industriais também naquele país. Às 11 da manhã temos aqui na seção americana as principais notícias: vendas de casas novas americanas. Às 6 da tarde, taxas de juros na Nova Zelândia, decisão das taxas de juros também naquele país. Seriam essas principais notícias nesta quarta. Já na quinta-feira, temos aqui às 5 horas da manhã, índice de preços do comércio alemão, muita volatilidade aí para o DAX 30. 5h30 da manhã, produto interno bruto inglês, semanal e mensal. Às 9 da manhã, taxa de desemprego no Brasil, pedidos de bens duradouros 9h30 nos Estados Unidos, pedidos de bens duradouros semanal e mensal. Às 9h30, pedidos de desemprego e pedidos contínuos de desemprego também naquele país. E fechando a semana, na sexta-feira, temos aqui as únicas notícias de mediano impacto. Seriam às 10h55, sentimento do consumidor de Michigan, empréstimos bancários do Brasil. Seriam essas principais notícias. Uma semana bastante tranquila, sem muitos fundamentais aí, como já vimos aí nessas 2 semanas que passaram, quando tivemos bastante intervenção aí da FONC. Vamos começar então com o euro-dólar. O euro, vemos que no diário executando o mínimo maior que havíamos comentado. Vamos ver aqui no semanal. No semanal temos aqui o euro tentando fazer a ruptura dessa resistência de 1,3178. Se fizer essa ruptura, poderia mover-se até o seguinte topo, que está nesses níveis aqui. Temos aqui primeiro uma primeira resistência de 32,51, posteriormente 52,80, 32,80 e posteriormente 33,08. É uma zona de resistência bastante complicada neste euro, e ainda poderia ser uma correção ordenada para a formação de um pivô de baixa no semanal. Poderia fazer este movimento, quem sabe, para a formação de um mínimo maior, se apoiar aqui nessa diretriz altista e voltar a testar. Porém, se romper essa LTA, poderia sim apresentar uma caída mais profunda no semanal deste euro-dólar. No diário, vemos que vamos com o segundo fundo ascendente, depois dessa longa caída. Poderia, inclusive, em caso de romper aqui o 31,51, aqui está a seguinte resistência: 31,80 e 31,98, 1,32 aproximadamente. Se romper aí sim a diretriz baixista, o 32,85 poderia ser o seguinte target neste euro-dólar. Em 4 horas eu esperaria rupturas aqui dessa zona de congestão acima desses níveis. Poderíamos buscar algum tipo de compra neste euro, com objetivo no topo anterior aqui na casa, inclusive de 1,34. Porém, temos várias resistências pelo caminho. Tomando um cafezinho, porque aqui faz um frio danado. Muito bem, seguimos com a Libra. A Libra esterlina, praticamente na mesma situação do euro, repicando. Ainda é um repique ordenado, que poderia formar o máximo menor, porém com 2 velas de corpo amplo.
me inclinaria mais para a continuação do movimento, repicando, rompendo essa resistência menor. Poderia visitar o 54,83 aqui no semanal. No diário vemos que rompeu a resistência, tem uma zona fluida e poderia visitar aqui o 53,046 nesses níveis. Esta libra esterlina, se romper esses níveis, aí sim, próximo topo poderia ser aqui o 53,59 nesta libra esterlina. Intradia, vejam só como rompeu o nosso triângulo, possível P-formation no 4 horas para visitar a média móvel 200 períodos. Eu esperaria a ruptura da média e um throwback acima dessa média para uma possível operação compradora desta libra esterlina. Já o australiano, o dólar australiano, vejam só, a debilidade é total, o domínio vendedor ainda é predominante. Vemos que no semanal, repicando aqui sim, a debilidade é muito mais perceptível em relação ao euro e a libra, porque está deixando aí sombras, pavios de cauda longa aí, martelo invertido no semanal. Eu poderia executar o pivô de baixo e voltar a testar o ponto 90,35 nesses níveis aqui, este dólar australiano. No diário vemos que, vejam só, possível teto duplo, deixando aí o martelo invertido, poderia continuar com a sua caída e vir a visitar aqui o topo, o piso anterior aqui no ponto 90,37. Este dólar australiano se coloca bastante interessante para eventuais operações vendedoras. No 4 horas já temos um topo descendente. Se romper esse suporte aqui, poderíamos buscar operações vendedoras neste australiano. Primeiro suporte aqui nesses níveis, depois poderia visitar aqui o ponto 90,49, este dólar australiano. Já o dólar canadense, o canadense também com uma debilidade total, porém no semanal devemos esperar que faça a ruptura dessa zona de suporte aqui de 1,034. Se romper aí 1,025, poderia ser o seguinte target. Temos uma correção profunda já no canadense, porém não deixa de ser um fundo ascendente. Vejam que no diário a debilidade é muito mais perceptível. Temos aqui uma possível grande formação em B, possível B formation. Se romper aqui o ponto 1035, poderia visitar aqui 1027 nessa diretriz altista aqui. Esse dólar canadense muito debilitado, esperaria ele breakout em um máximo menor, um lower high abaixo desses níveis para uma eventual operação vendedora. Já o dólar neozelandês, o neozelandês normalmente é bastante correlacionado com o dólar australiano, demonstrando maior força, porém não deixa de ser um possível máximo menor, no topo descendente no semanal. No diário deixando aí uma sombra interessantíssima, o que nos sinaliza possíveis correções, e este neozelandês poderia apresentar este movimento, confirmar o teto duplo e voltar a visitar o ponto 78,16 nesses níveis aqui, aproximadamente este dólar neozelandês. Em 4 horas eu esperaria um máximo menor, um pivô baixista para uma eventual venda, objetivo média móvel 200 períodos no 4 horas. Já o dólar franco suíço, correlação inversa com o euro no diário temos um mínimo maior, no franco máximo menor. Vemos que no semanal não deixa de ser um possível mínimo maior e poderia apresentar este movimento no semanal e voltar a testar a média móvel de 200 períodos, porém se romper esse suporte entraria em zona fluida e poderia voltar a visitar o ponto 91,98 nesses níveis aqui, este dólar franco. No diário vemos que é o segundo máximo menor, o segundo topo descendente, tem espaço para seguir executando e vir a visitar a média móvel de 200 períodos aqui no ponto 93,58, que seria esta seguinte resistência neste dólar franco. Poderíamos buscar vendas aqui quando faça a ruptura dessa SMA 200 períodos, rompa aqui suporte. Poderíamos buscar operações vendedoras neste dólar franco suíço sem nenhuma dúvida. Já os ienes, o euro-ien, por fim conseguiu fazer a ruptura aqui dessa zona de resistência, tem um pouco mais de espaço, poderá visitar aqui o 132,95. Claro que é pouca fluidez, isso foi executado pelos fundamentais. No diário também rompeu essa zona de resistência, tem um pouquinho mais de espaço até o 132,88, não tendo tanta fluidez, também movimento bastante esticado em 4 horas, sobrecomprado, não me chama atenção esse ativo para uma compra neste momento. Já o dólar ien, sim, esse é um pouco mais interessante, menos esticado. Vejam que no semanal tem espaço e poderia visitar o 101,58 se romper o 103,76, próxima parada em weekly. Já no diário, esperando que faça o desenvolvimento deste mínimo maior e venha visitar aqui o 101,55 nesses níveis, poderia ser bastante interessante este dólar ien.
Muito bem, acredito que esta semana o euro e a libra e o australiano nos darão aí bastante oportunidades. Vamos focar nesses ativos, obviamente pela correlação inversa, o franco suíço também poderemos buscar algum tipo de operação, assim como o canadense. Sou o Douglas Suchensky, esse é o nosso informe. Espero que vocês nos sigam amanhã no nosso canal, nas redes sociais. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.